Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, temos o privilégio de estar aqui juntos mais uma vez, né, para mais um estudo bíblico. E assim, eu espero que de alguma forma esse estudo realmente esteja sendo útil a vocês e atinja diretamente as necessidades da sua alma, tá? É, Trazendo não somente aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas principalmente aquilo que a gente precisa ouvir, tá legal? Por isso que é muito importante que todas as aulas vocês acompanhem com Bíblia, caneta e papel, tá legal? Então, para vocês poderem ir anotando aí já os pontos importantes, certo? Então, Bíblia, caneta e papel na mão, para a gente começar a aula de hoje, que a gente vai falar sobre Aimaas. Não sei se você já ouviu falar desse nome aí na Bíblia. Caso você esteja acompanhando as nossas aulas aqui e esteja lendo os textos que eu tenho passado, com certeza você já viu esse nome aí em algum lugar, tá? Ele passou ali um pouquinho como coadjuvante, mas agora vai aparecer aqui como nosso personagem principal. Legal? Inclusive o texto, o foco, né, o texto principal, ele está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 18, tá bom? Ele inteiro, acho que tem 33 versículos aí, coisa bem rápida, legal? Caso você não tenha ouvido aí a nossa aula, ou visto, né, no caso, você pode acompanhar aqui no nosso canal, tem um estudo sobre a história de Absalão, tá? Que antecede um pouquinho aí a história de Ahimaaz. Legal? Então, começando por Absalão, para a gente fazer um resumo, ele tinha formado um exército contra Davi para poder matar o seu pai, né, o rei Davi, e tomar dele assim o trono. Legal? Então ele tinha formado um exército ali com alguns rebeldes do reino e vai para cima do pai dele. Os homens de Davi, eles vencem os homens de Absalão. E é nesse ponto interessante ali que Absalão fica preso lá. Vocês lembram que Absalão ele ficou meio preso pelos cabelos dele num bosque. E um soldado passa ali e ele vai correndo avisar a Joabe. Joabe era um comandante, um dos comandantes, né, do exército de Davi. Ele chega até Joabe então e fala para ele que tinha visto Absalão preso numa árvore. E Joabe fica meio bravo com ele e fala: "E por que você não matou ele ali de uma vez?", né? Lembrando que caso você tenha lido aí o texto, Davi ele tinha falado de forma clara com os seus comandantes e com o exército que tivessem, né, compaixão do filho dele, no filho dele Absalão, não por ser Absalão um homem bom, mas principalmente pelo amor e pela consideração que eles tinham com o próprio rei. Tá? Vamos dar uma olhadinha no texto, capítulo 18, versículos 5 e 6. Fala o seguinte, ó: o rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai. Eram os três comandantes ali. Por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essas ordens aos seus comandantes. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Tá? Então isso aqui foi antes deles irem para a batalha, era uma ordem expressa do próprio rei. E foi exatamente isso que aquele jovem, aquele soldado, respondeu para Joabe, né? Que ele nunca mataria o filho do rei por recompensa nenhuma. Ainda mais logo depois daquela ordem expressa do próprio rei Davi. Dá uma olhadinha no 12 e 13, versículo 12 e versículo 13, que é o ponto da lição aí. Mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei nem por 1000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abissai e a Itai: por minha causa poupem a vida de Salomão, de Absalão. E se eu tivesse traído o rei, matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Será que Joabe ficou mais bravo ainda? O que aconteceu? Ele já saiu imediatamente, não queria mais perder tempo com aquela conversa, e ele mesmo atira 3 dardos contra Absalão. Pois bem,
hora de dar notícia ao rei, né? E Davi, ele não estava ali na batalha, ele estava numa cidade próxima, né? Mas lá meio que protegido daquele momento ali, porque morreram cerca de 20 mil pessoas, 20 mil soldados naquela batalha. E agora, quem que ia dar essa notícia? Lembrando que nessa época não tinha nenhum meio como nós temos hoje, né? O telefone, via mensagens. O Davi, então, é, seu filho deu uma falecida aqui. Então, a única maneira era mandar um mensageiro que fosse até o rei Davi e então contasse para ele ali o que tinha acontecido. Um outro ponto importante é a gente entender se essa mensagem que esse mensageiro tinha que dar a Davi era uma mensagem boa ou uma mensagem ruim, tá? Porque assim, o foco de Ahimaaz, né, do mensageiro lá que se propôs, era que ele fosse falar sobre a vitória, né, daquela batalha que tinha acontecido. Mas tem a parte ruim, que seria que essa vitória foi justamente o que causou ali a morte de Absalão, né? Então, eram duas notícias, mas de repente para Davi uma era mais importante do que a outra. E a gente percebe bem porque eu sinceramente não vejo Davi muito preocupado assim com aquela batalha, tá? Tudo bem que era uma batalha e eles por experiência sabiam que batalhas não tinham nem sempre aquele vencedor que, olha, isso aqui já está ganho, pode ficar tranquilo. Não tinha isso em batalhas, né? Eles tinham experiência, sabiam bem disso. Mas tudo bem que eles até consideraram também, um ponto importante, que eles consideraram até Davi enviar reforços. Mas quando Davi dá ordem aos seus comandantes, ele não fala assim, o que será de nós? Vamos fugir para as cavernas. Se tudo der errado, eu vou vir para cá, eu vou fazer isso. Ele não chega a tratar desse jeito. O que ele fala aos seus comandantes é: poupem a vida do meu filho. De certa forma, Davi parecia que aquela batalha era favorável a eles, né? Ah, entendo assim, então, que era uma notícia ruim a que seria dada a Davi, né? Essa notícia ruim ia sobrepor aí a notícia boa de ter vencido aquela batalha. E foi exatamente essa conversa de Joabe, o comandante, com Ahimaaz, que era esse mensageiro aí, porque ele tinha se oferecido para ir contar a Davi sobre essa vitória, né? E mas Joabe afirma para ele falar assim, meu filho, não é uma notícia boa, né? O rei saber que o filho dele morreu. Então Joabe, o comandante, chama um etíope e pede para que ele vá e dê a notícia ao rei. O etíope já vai embora, correndo, né? E Ahimaaz fica por ali ainda insistindo com o Joabe para que ele pudesse ir lá e dar aquela notícia, né? E tanto que o próprio Joabe conversa com ele, vamos dar uma olhadinha no texto, no versículo 22 e 23. Fala o seguinte, ó: contudo, Ahimaaz, filho de Zadok, inclusive Zadok era um sacerdote, ele insistiu com Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensa alguma pela notícia. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. Por fim, Joabe disse: está bem, pode ir. Então Ahimaaz pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Maanaim, à frente do etíope. Olha que interessante. Uma das habilidades de Ahimaaz, provavelmente aqui, era correr. Né? Apesar de hoje a gente saber que os africanos têm uma habilidade infinitamente maior na corrida, naquela época, Ahimaaz ele foi para uma região diferente e ele passa à frente daquele etíope e ele chega primeiro lá onde Davi estava, né? Na cidade onde Davi estava. Quando eles avistam Ahimaaz vindo correndo,
eles já comentam, olha, já comentam com o rei, olha, vem um cara correndo aí e ele está sozinho. Então o rei Davi fala, bom, se ele está sozinho, está trazendo notícias boas. E eles reconhecem pelo jeito de correr, eu imagino como esse cara devia correr. Pelo jeito de correr, eles reconhecem que era Ahimaaz, filho de Zadok. E logo atrás, eles também observam que vinha um outro soldado, um etíope, e que provavelmente também traziam uma mensagem. Davi fica, de certa forma, tranquilo, porque ele sabe que eles estavam trazendo notícias boas. Tanto que ele até comenta, quando ele sabe que é Ahimaaz que está trazendo a notícia, primeiro, ele fala, ele é um bom rapaz, deve estar trazendo notícias boas, né? E nem dá tempo de perguntar nada quando Ahimaaz já chega. Ele já chega gritando, ó, tá tudo bem, nós vencemos a batalha. Mas qual foi a primeira pergunta de Davi? Como está o meu filho Absalão? Né? O que aconteceu com o jovem Absalão? E sabe o que Ahimaaz responde? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Lá no versículo 29, ele fala, eu não sei direito, porque quando Joabe me mandou vir aqui te dar a mensagem, estava tendo uma grande confusão, e aí eu já saí, então eu não sei. Joabe, Ahimaaz se enrolou todo, igual eu aqui. Ahimaaz se enrolou todo e não soube dar a notícia completa ao rei. Então, Davi coloca ele de lado, fala, bom, já que você não tem a mensagem, fique aqui do lado, né? O etíope chega e passa a mensagem, olha, rei, nós vencemos a batalha. Davi novamente pergunta, e o meu filho, Absalão, como é que ele está? E o etíope fala de uma maneira interessante. Ele fala assim, ó, que todos os homens que se levantarem contra o rei tenham o mesmo fim daquele jovem, né? Uma maneira branda de dizer, olha, seu filho morreu, mas lembre-se de que ele se levantou contra o reino e ele queria te matar também. O texto fala que depois disso Davi ficou extremamente entristecido com a morte do seu filho, ele se retirou para um quarto para poder chorar mesmo, e ali ele ficou. E Ahimaaz também ficou por ali, do lado dos soldados, né? Vocês imaginem aí um mensageiro sem a mensagem completa. Eu não quero forçar muito o texto, mas eu levantei aqui 45 pontos importantes sobre a história de Ahimaaz. Brincadeira, é um ponto só. E é o que eu considerei sobre a história dele, tá? Ahimaaz confiou muito na sua habilidade como corredor, né? E ele se esqueceu da seriedade da mensagem. Às vezes nós nos esforçamos tanto, ensaiamos aí vários solos na guitarra, a gente coloca efeito de luz, coloca efeito de fumaça, mas a gente se esquece do principal, né? Que é o evangelho puro e simples. O ponto mais importante. Eu tenho certeza que Deus deu a você diversos dons, mas procure utilizá-los de maneira humilde, tá? E principalmente focando na palavra de Deus. Não confie somente na sua habilidade, mas entenda como que ela pode ser útil para abençoar outras vidas e edificar a igreja, tá? Com toda a sua afobação ali, Ahimaaz, ele se esquece de pegar aquela mensagem completa e ele fica de lado. Enquanto quando Davi percebe que ele não tinha a mensagem completa, ele fica ali, parado, do lado. Vocês já imaginaram que constrangedor, eu não sei qual era exatamente a distância entre Ahimaaz e o etíope, mas eu imagino ali Ahimaaz chegando com toda aquela afobação para passar logo a mensagem para o rei, e ao perceber que ele mesmo não tinha mensagem, ele fica ali, quieto,
De repente os soldados olhando para ele bebe um pouquinho de água, olha para o céu, né? De que adiantou ele correr, correr, correr e no fim não ter a mensagem completa? Não saber a mensagem completa. E olha que pior ainda ele voltar depois junto dos outros soldados lá e ter que contar isso para eles, né? Falar que tudo aquilo que ele correu, toda aquela insistência com o Joabe não valeu de nada, porque no final das contas ele não tinha mensagem nenhuma. Então, meus amigos, busquem da parte de Deus discernimento. Não confiem nas suas próprias habilidades e nem mesmo no seu coração, tá? Mas confie na palavra de Deus, que é completa e perfeita. Peça humildemente ao Espírito Santo que fale ao seu coração e que você seja um mensageiro que honre e agrade ao Rei. Legal? Espero que tenha ficado claro. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Ele, uma ótima semana e tchau, tchau.